Bom, a gente já passou pelo jogo 1 de todas as séries dos playoffs da NBA, e essa temporada tava prometendo demais pro mata-mata, e tá entregando, viu? Eu tô fazendo esse vídeo depois do jogo 2 de Denver Clippers, e parando pra pensar, todo jogo até aqui foi pelo menos um jogo memorável. Mas quem tá mais aproveitando é quem depois do último jogo da noite aparece aí no canal pra participar das lives que faço sobre o dia dos playoffs. Aparece aí que é sempre muito divertido, eu sei que você não vai se arrepender. Então fala galera, Mancho Bola aqui, e pra resumir, caso você perdeu esses primeiros dias de playoffs, vou falar um pouco sobre minha opinião de cada série aqui e tentar resumir o meu pensamento em apenas uma frase. Vamos começar pelo leste com Miami e Cleveland, e a frase que eu escolhi aqui foi desequilíbrio total. Olha, a gente sabe como funciona o Miami Heat. O Heat é um time encardido independente da posição que ele estiver, tanto que no jogo 1, o Heat não ia embora, cara. Teve um momento no último quarto que o Heat conseguiu diminuir a liderança para 7 pontos apenas. E esse sempre foi o Miami Heat, ficar apenas circulando, esperando você começar a sangrar para atacar. Eles podiam não ser o melhor time, mas eles sabem se portar muito bem em cenário de playoff. E é isso que me preocupa um pouco nessa série em relação ao Cavs. Eu acho que é bem plausível o Heat ganhar um jogo, pelo menos de Cleveland. Mas assim, família, só pra vocês terem noção da diferença de Cavs e Heat, o Cavs teve 27 vitórias a mais do que o Miami na temporada. Assim, família, querendo ou não, o Cleveland foi o primeiro colocado do leste e o Miami o 10º. Só pra você ter noção da distância entre ambos os times, se o Heat tivesse a diferença de vitórias entre os dois, ou seja, 27 partidas ganhas, eles estariam na 11ª colocação. Eles cairiam uma colocação. A diferença é tão grande que até a postura do Miami foi completamente ignorada pelo Cavs. Tipo, o Miami ia lá, corria, se matava pra tentar chegar no Cleveland. Ficou nesse jogo há muito tempo de o Heat vai lá, faz uma cesta, mas o Cavs vai lá e responde. Heat vai lá, faz 2 cestas, mas o Cavs vai lá e faz uma de 3. Então é plausível o Miami ganhar um jogo aqui? Assim, por tudo que a gente conhece do Miami Heat, é plausível, existe essa possibilidade. Só que, sinceramente, a postura do Cavs nesse jogo 1, o jeito que eles não deixaram o Miami Heat se criar, não só aumentou meu respeito pelo Cleveland, como também me faz acreditar que isso daqui vai ser uma varrida. Eu não tenho muito o que dizer, é o primeiro confronto entre Seed 1 e Seed 10, e assim, dá pra perceber que é. Indo pra Boston e Magic, a frase que eu escolhi é Celtics, é hora de focar. E cara, eu tô cansado dessa atitude do Boston, mano. Toda série é a mesma coisa, e faz muito tempo que é assim. Por que o Boston não pode ser o Boston Celtics, e é isso? Porque toda vez eles têm que diminuir o nível deles conforme o time que eles estão enfrentando. Eu não deveria sentir que essa série tem a possibilidade de dia 6. Mas, cara, vendo o jogo 1 ali, é ok, eu acho que é algo que não seria coisa mais maluca do mundo. Eu gosto muito do Magic, quem acompanha o canal sabe que eu tenho muito carinho por eles. Só que a realidade é, o Orlando desse ano não é um Orlando que deveria competir. Claro, o Paulo é muito jogador, e você também tem que se preocupar com o Franz Wagner. Mas sendo bem sincero, o Magic simplesmente não é o melhor time do mundo, digamos assim. E o Boston, bom, é bem próximo de ser. Dito isso, mesmo baseado no jogo 1, eu não vejo nenhuma possibilidade de Boston não se classificar aqui. E é por isso que a minha frase é diretamente ligada a eles, porque eles mostraram que independente do que você fazer, eles vão arranjar um jeito. E é por isso que eu penso que apenas a possibilidade dessa série a 6, por exemplo, já vai ser uma grande derrota pro Celtics. Mata essa série logo, usa o tempo pra descansar, até porque eu acho que Knicks e Pistons vai ser uma série que tem um longo futuro aí, e é nóis, tá ligado? Só que o Celtics gosta de ficar tentando, tá ligado? Ele gosta de ficar provocando. Ele gosta que as pessoas que estão torcendo contra eles assistindo o jogo, pense, caraca, será que o Celtics vai perder em casa? É o lance deles, é o jeito deles. O negócio é que essa série tá interessante e não tinha nenhum motivo pra ser tanto assim. Knicks e Pistons, eu só conseguia pensar em uma coisa e foi a frase que eu coloquei aqui: a porradaria vai cantar. Cara, eu ficaria muito decepcionado se a gente passasse por todos os jogos de Nova York e Detroit e não saísse uma trocação sincera, tá ligado? Mas sendo sincero, essa daqui provavelmente vai ser a melhor série do leste no primeiro round. É com certeza a mais equilibrada, mas eu acho que no final das contas tá cedo demais pra Detroit. Mas eu gostei muito do jeito que eles trancaram um garrafão no jogo 2. O Knicks é um time que usa decentemente o garrafão, e por um tempo, principalmente ali entre o segundo e terceiro quarto, o Pistons conseguiu limitar bastante a produção deles dentro do garrafão. Mas eu acho que no final das contas você consegue ver pelo número de faltas que os jogadores deles fazem. Tipo, cara, o Duren e o Thompson sozinhos em 2 jogos somaram pra 20 faltas. O jogo 2 também foi bem preocupante, porque era um jogo que parecia que o Detroit tinha sob controle e quase que o Knicks consegue roubar e abrir um 2-0. Eu ainda acho que essa série vai longe. Eu consigo ver, inclusive, muito bem um jogo 7 rolando aqui. Mas sendo bem sincero,
sério, por essas dicas de inexperiência que eu vejo em Detroit, eu acho difícil os ver avançando aqui. Assim, eles podem me provar errado, porque que nem eu disse, é a série mais equilibrada do leste. Mas apesar de tudo, eu também tô gostando do que vi do Knicks até que, assim, não é nada que me deixa boca aberto. Tipo, eles estão jogando bem, e é isso, eu fiquei com meio medo de eles sentirem a pressão do negócio de estar 1-13 contra times top 3 de sua conferência, de ter dificuldades com times que mais ganham que perdem, mas eles estão lidando ok. E você deve estar me perguntando, por que você acha que Knicks e Pistons é a série mais pau a pau, sendo que você tem Bucks e Pacers, que é literalmente a série do quarto contra o quinto colocado? Mas é porque, sinceramente, eu não acho que essa série é tão próxima. E é por isso que eu boto a minha frase aqui, Damian Lillard, por favor, nos salve. Porque eu não acho que essa série é equilibrada? Porque sem o Lillard em quadra, o Bucks não consegue tancar, mano. O Bucks não consegue tancar qualquer time, inclusive. Eu tava naquela fé do Giannis ter aquela sequência LeBron 2018 dele. E tipo, a gente viu algo desse nível no jogo 1. Ele jogou muito bem, só que o resto do time, cara, o que você faz? Esse lance pra mim é a representação do que aconteceu ali. Essa bola em específico pode não ter contado, mas eu acho que ela simboliza que o Giannis pode fazer o que for, mas se quem era pra ser teoricamente o seu melhor jogador depois do grego, fazer uma partida de 0-0-0-0-0-0, tipo, meu irmão, o que você faz nesse ponto, tá ligado? Essa série tá muito dependente do Lillard e o que a gente vai receber do Dame. Eu já falei no outro vídeo que eu achava meio loucura eles estarem arriscando o Lillard nesses playoffs, mas aparentemente ele se recuperou com o poder da força de vontade. O cara curou uma doença que termina carreiras em, sei lá, 3 semanas. Então é isso, né? Vamos ver. Eu acho difícil mesmo assim, porque com certeza não vai ser um Dame 100%, mas eu tô depositando minha fé nele, porque eu quero que o Pacers se exploda. Eu acho que essa série tem potencial pra ser muito, muito legal. Sinceramente, esse sentimento meio que sumiu depois do jogo 1. Meio que fiquei, legal, pelo segundo ano veremos o Pacers passar por cima de um Bucks completamente debilitado. E cara, tem uma rivalidade ali entre Indiana e Milwaukee. O fato da gente ter essa série 2 anos seguidos e nenhuma das duas corresponder ao que poderia ser, vai me deixar muito chateado se rolar. E bom, vamos ver se o Lillard consegue trazer um tom diferente. Porque com exceção do Giannis, o resto dos titulares somaram pra 5 arremessos certos em 20 tentativas. Os caras tava tão complicado que o Doc Rivers basicamente teve que montar outro quinteto ali no meio do jogo. E é isso, fé por Bucks e Pacers. Agora vamos para o Oeste, começando com o KC versus Memphis. E eu não tenho uma frase, na verdade eu tenho só uma palavra que é putz. Cara, eu quero que você tenha noção que apesar do Memphis ser o 8º colocado do Oeste, os caras tiveram quase 50 vitórias na temporada. Se eles estivessem no Leste, eles seriam o 5º colocado. A, sei lá, 3 vitórias de ser um top 3 da conferência. E o Thunder foi lá e simplesmente obliterou os Grizzlies. Você tem um MVP da temporada, alguém que tá no debate pra melhor jogador da liga, e teve um momento da partida que ele tinha acertado um arremesso em 9, e mesmo assim o OKC tava ganhando por 30 pontos, tá ligado? Eu já deixei muito claro que é óbvio que o KC é o favorito pra essa temporada. Eu acho que ninguém vai debater com você isso. Só que, caraca, velho, 50 pontos num jogo de playoff, onde o seu melhor jogador nem foi tudo isso, pra ser bem sincero. Velho, eu tô bem curioso pra saber qual vai ser a resposta de Memphis no jogo 2, porque você sabe como é um jogador que nem o Ja Morant, ele vai querer aparecer, principalmente depois do que foi esse abismal jogo 1. Só que, sendo bem honesto, nem Cleveland e Miami, nem esse confronto entre primeiro e 10º colocado, eu tenho tanta convicção que vai terminar uma varrida como KC e Memphis. Tipo, caraca, mano, isso foi um feito absurdo. 50 pontos? Tipo, meu irmão, em plena Páscoa. E bem no horário do almoço também. Tipo, caraca, velho. A galera reunida na mesa e um espanco rolando na TV, velho. Foi difícil de olhar, eu vou nem mentir. Foi bem complicado. Mas vamos falar de outra coisa, vai? Já tô começando a ficar triste. Golden State e Houston. E a frase vai ser, se esqueceu dele? Imagina você fazer uma temporada ótima, com um núcleo jovem você consegue fazer 50 vitórias e termina como 2º colocado da sua conferência. E seu prêmio é encarar Stephen Curry no primeiro round. E eu lamento dizer, mano, você não vai achar resposta pra isso, porque as pessoas estão tentando faz 10 anos parar esse cara, inclusive o próprio Houston Rockets na maioria das vezes. E mesmo se você parar o Curry, agora você tem um Jimmy Butler solto por aí, irmão, o que você vai fazer sobre ele? Então aqui vai a minha proposta pro Houston Rockets: deixa os caras fazer o que quiser, mano, independente do que você fazer, você não vai conseguir segurar eles. Faz o teu e vê no que vai dar. E eu ainda acho que tem caminhos bons pra vitória do Rockets aqui. Eu acho que eles saíram muito bem quando jogaram um quinteto maior. Como eu disse no vídeo ranqueando todos os times dos playoffs, o grande problema do Warriors é a altura. E o Rockets é um time alto.
quando o quinteto tava Steven Adams, Şengün, Jabari Smith Jr., Amen Thompson e Fred VanVleet, eu acho que eles conseguiram desenrolar um jogo legal ali. Eu acho que essa série é meio que uma reskin do que foi Kings e Warriors em 2023, só que de uma maneira meio diferente, porque em 2023 os times eram muito orientados ofensivamente, e também tinha um pace muito rápido, então eram jogos frenéticos, eram jogos que era lá e cá toda hora, e agora em 2025 são times que não tem um pace tão acelerado, são times mais focados defensivamente. O Warriors é a melhor defesa desde a deadline, o Houston é uma defesa top 5 da temporada, o que em partes é meio que um respiro novo nessa pós-temporada, sendo que a maioria das séries são esse negócio meio de trocação. Eu acho que Golden State e Houston é uma das séries que eu tô mais ansioso pra ver o resultado. Mas como eu disse, por ser uma reskin de 2023, inclusive é loucura você pensar que o Golden State Warriors tá no playoffs em 2025 e o Kings não. É insanidade pensar que Sacramento talvez vá pra um tanque antes de Golden State. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Eu acho que talvez seja um ano cedo demais pra esse Houston. Butler e principalmente Curry ainda são aqueles caras. É complicado qualquer time para eles e os caras de Houston ainda não tá no nível pra ir estrela por estrela com esse Golden State. Falando em estrela, vamos pra possivelmente o confronto com mais poder estelar da liga, Minnesota e Lakers, e a frase pra esse confronto seria: não tá com uma cara boa. Apesar do primeiro jogo ser um amasso do Wolves, eu ainda não consigo dizer com certeza como vai ser essa série, principalmente pelo fator LeBron-Luka. Eu só confio demais nesses caras, tá ligado? Mas eu não vou mentir, o Wolves fez os Lakers parecerem pertencer no jogo 1. Luka e LeBron somaram pra 4 assistências no jogo. O time inteiro do Lakers fez 15, que comparado com as 29 de Minnesota te faz pensar. Mas mesmo aquela pequena sequência do Lakers que cortou a liderança de 27 para 12 pontos, mostra que o jogo que o Lakers traz pra mesa faz com que você não possa dormir em momento nenhum. Mas pra ser sincero, assim que o Anthony Edwards voltou pra partida, o Wolves instantaneamente recuperou o controle total do jogo. E é por isso que eu tô falando que não tá com uma cara muito boa. Eu gostaria de esperar mais um jogo, pelo menos, pra dar um palpite de quem vai passar. E apesar de eu achar que o Lakers são mais prováveis de serem campeões que o Wolves, se tivesse que apostar em quem passará hoje, eu apostaria em Minnesota. Sei que isso não faz muito sentido, mas na minha cabeça faz. Eu espero que a série não acabe tão rápido e entregue o seu potencial, porque estamos falando aqui de uma série que pode ser lendária. Mas tudo depende do que o Lakers vai entregar. Então, Lakers, por favor, vamos querer? Mas falando em séries lendárias, eu não preciso ver mais nada. Clippers e Nuggets já é uma delas. Por isso a frase aqui é Godzilla vs King Kong. Os caras não entregou apenas um, como 2 jogos memoráveis. E a referência a Godzilla vs King Kong aqui é muito pelo confronto Kawhi e Jokic. 2 caras que nem tentam, eles naturalmente são dos jogadores mais decisivos da liga. Cara, eu tava assistindo o jogo 2 e eu tava vendo como o Clippers tava marcando muito bem o Jokic. Acho que raramente vi um time tirar tanto o Jokic do garrafão como o Clippers fez. O cara simplesmente não tava conseguindo infiltrar, e isso não afeta apenas sua pontuação. Na verdade, eu acho que isso mais influencia no seu playmaking. Tanto que ele cometeu muitos erros. E eu tava assistindo o jogo e pensando, caraca, eu acho que o Jokic vai ter uma partida bem ruim, né? Aí o cara terminou a partida com o triplo-duplo de 26 pontos, acertou 50% das bolas de 3. É isso aí, né? Eu acho que eu não preciso mais falar muito sobre esse cara pra vocês. No jogo 1, o Kawhi teve uma partida longe de ser memorável, bem ok pra ruim, pra ser sincero. Isso me fazia pensar, caraca, mano, será que a gente nunca mais vai ver aquele Kawhi playoffs? Será que as lesões realmente tirou isso da gente? Aí no jogo 2, esse desgraçado faz 40 pontos, acertando 80% dos arremessos, tá ligado? Quando eu vi esse cara perder o drible, conseguir se recuperar, ir pra cima de 3 caras ao mesmo tempo, o cercando, com 0 segundos do relógio, e acertar o arremesso, não tem jeito, é o Clippers saudável passando na sua televisão. Isso que eu nem tô falando de outras grandes coisas que aconteceram e acontecerão, como Westbrook e Harden no jogo 1, o que nos aguarda para Jokic, Kawhi, Jamal Murray, Harden nos seguintes jogos, entre muitas outras coisas. Eu não vou nem me preocupar em palpitar aqui sobre essa série, porque eu sinto que ela foi um presente divino para apenas ligar nossa TV e simplesmente apreciar. Mas o que você tá achando dos playoffs até aqui? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço para os membros do canal, porque eles são uma grande motivação para eu continuar a trazer vídeos a vocês. Mas se você não puder virar membro, só se inscreve, dá like e compartilha, que já ajuda demais. E até mais.